Às vezes você se pergunta, né? Sempre tem aquele debate saudável, digamos assim, aquela discussão saudável, seja com o irmão. E, enfim, às vezes as pessoas comentam, dizem: "Ah, mas nós não seremos salvos pelas nossas obras. A gente não vamos ser salvos pelas nossas obras. Mas temos que praticar boas obras, ou seja, ser uma boa pessoa, fazer o bem, praticar o bem, e não a maldade, é algo essencial que nós devemos fazer, que nós devemos praticar em nossa vida, mas isso não significa que ser uma pessoa boa, que fazer coisas boas, fazer o bem ao próximo é que vai nos salvar, né? Aí você vai dizer: como assim, Cicinho? Você está dizendo que não basta apenas ser uma pessoa boa para ser salvo? Sim, não o que eu digo, veja o que a Bíblia fala. Você, no mínimo, é o que nós temos que ser e fazer, né? Ser uma pessoa boa, de bom coração, ajudar o próximo, ajudar como você puder, né? Mas ser bom, fazer coisas boas, não é o que vai te levar para o céu, não é o que vai te salvar. Veja o que diz lá em Efésios capítulo 2, o que a Bíblia diz, não o que eu digo. Efésios capítulo 2, ó, o título aqui, Nova Vida em Cristo. Se você vai lá em Efésios capítulo 2, no versículo... Cadê? No versículo 8, tá escrito o seguinte, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 fala a respeito disso. Por quê? Porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2 diz isso, porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí você vai falar, você vai ficar se perguntando: "Ah, então eu sou salvo pela graça, então quer dizer que eu não tenho que ser uma pessoa boa, eu não tenho que fazer o bem, eu não tenho que praticar a bondade". Não. No mínimo é o que você tem de ter dentro de você, é o que você deve praticar, ser uma pessoa boa. É claro que Deus se agrada disso, mas não é as obras que vai te salvar, e sim a sua fé. Como assim? Ou seja, você manter a sua fé, você ser fiel a Cristo Jesus, obedecendo a sua vontade, obedecendo os seus mandamentos, cumprindo fielmente até o fim da sua vida a vontade de Jesus, de Deus na sua vida, é o que vai te salvar, a sua fé, você permanecer fielmente até o fim. Mas veja também o que vai dizer lá em Tiago capítulo 2, que vai falar a respeito das obras. Veja o que fala aqui em Tiagos, ó. Tiagos. Veja o que a Bíblia diz aqui, ó. Que a Bíblia diz, não que eu digo. Não fazer acepção de pessoas, é o título dessa mensagem aqui, do Tiago capítulo 2, no versículo 14 aqui, ó. Fé e obras. Olha o que diz, Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? Vamos só no só no Tiago capítulo 2, no versículo 14. Para você entender e compreender melhor, eu aconselho que você possa ler, meditar no capítulo 2 de Tiago e assim também no capítulo 2 de Efésios. Mas a mensagem aqui, eu estou pegando esses versículos e explicando para que você possa entender e compreender a mensagem, não apenas postar sem dar uma explicação, sem falar o que significa, o que a Bíblia está dizendo. Então aqui está dizendo o seguinte, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz o quê? Que nós somos salvos pela graça sois salvos, pela fé, né? E isso é dom de Deus.
E já em Tiago, capítulo 2, no versículo 14, diz o seguinte: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ou seja, é aquilo que eu falei. Não é, as obras ela não vai como fala, te salvar. Não é as obras que vai salvar você, mas sim a sua fé. Isso não significa que você não tem que praticar boas obras, que você não tem que ser uma pessoa boa, que você não tem que ajudar o próximo, que você, né, não tem que ter bondade no seu coração. Não é isso. Você tem que praticar essas coisas, assim como fala a palavra de Deus. Mas o que vai salvar é a sua fé. Você é salvo pela graça, pela sua fé. Você não negar, é você continuar firme na posição, confiando, acreditando naquilo que Deus tem para a sua vida, naquilo que Deus espera de nós, de mim e de você, né? Não é o que eu falo, mas sim o que a palavra de Deus está dizendo aqui. É só uma explicação simples, inspirada aqui nessa palavra, para que você possa entender melhor. Ou seja, nós somos salvos pela fé. Não adianta a gente fazer coisa boa, ser bom, ajudar o próximo. Não é para te desanimar, não é para dizer assim, nossa, eu vou parar então de fazer. Eu vou parar de praticar coisas boas, não vou ser salvo. Se você estava pensando dessa forma, não pense assim. Tá totalmente errado, né? É que o inimigo que eu falo é que o Satanás mesmo quer que você pense. Você tem que, eu não vou ser salvo por ser uma pessoa bondosa, por ter um coração bom. Não, Deus se agrada disso. Ele espera no mínimo isso de você, né? Fazer boas obras, praticar o bem, amar o próximo, ajudar um necessitado, abraçar alguém, conversar, dar conselho, enfim, praticar boas obras. Só que não são as obras que vai te salvar, mas sim a sua fé, mas sim você permanecer firme aí no que Deus espera de você, e sim permanecer firme na sua fé. A sua fé, a fé que vai te salvar, a fé em Cristo Jesus. Ou seja, é você se manter fielmente nos caminhos de Jesus, é você obedecer o que ele espera de você, é você se permanecer fielmente até o fim. É a tua fé que vai salvar você, é você não renunciar a Cristo Jesus na sua vida. É isso que vai te salvar, é a tua fé. Mas a fé sem obras, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. A fé sem obras é morta, porém, ela não vai te salvar, não é as tuas obras que vai salvar. Não basta você ser uma pessoa boa, ter um coração bom, desejar o bem e não fazer as outras coisas, o que Jesus espera de você, o que Deus espera de mim e de você, assim como diz na palavra dele. É claro que ele não vai obrigar ninguém, ele não vai obrigar eu, ele não vai obrigar você a aceitá-lo. Ele não vai obrigar você a professar essa fé. É algo que você dá o primeiro passo e com o tempo vem a transformação. É você aceitar ele como seu único Senhor e Salvador. É você permanecer na fé, fielmente até o final. Isso daqui é para todos nós. Para mim que estou falando essa mensagem, explicando uma mensagem aqui simples, né? É para mim, para você, é para todos nós. A fé que nos salva, mas a fé sem obras, ela é morta. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa de bom coração, ajude o próximo, pratique o bem, mas tenha essa fé dentro de você, que é ela que vai te salvar, a fé em Cristo Jesus. Tenha uma ótima semana. Você que está assistindo esse vídeo, Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu sonho, o seu propósito, e que assim seja cumprido toda a vontade dele na sua vida. Deus abençoe, um forte abraço, fica todo mundo na paz. Falou!